pastora, Senhor, cada palavra, Senhor, que é falada, Senhor, que nós possamos absorver e viver, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Já te agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre nas nossas vidas, é um privilégio. Glória a Deus, bom estar aqui com vocês, bom poder cultuar o Senhor, bom poder adorar esse grande e poderoso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma alegria. Reforçando, se você ainda não pediu seu frango, por favor, passe lá embaixo. Aliás, de repente, é bom você ficar atento que está com a expectativa de que vai conseguir chegar embaixo, acabou. Mas agora não pode mais sair ninguém aqui, vai ter que ficar aqui, correr o risco. Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, no nosso último encontro aqui eu falei que nós somos criados para amar, né? E foi uma analogia em torno do tema do ano. E na altura eu vim mostrando através da Bíblia as ações de Deus que expressam amor pela humanidade, e cheguei a dizer que Deus nos criou sem necessidade, Ele não precisava criar. E disse que Deus não sofre de tédio para poder ter que criar um monte de gente para dar trabalho para Ele. E a proposta que eu tenho de dizer é que o exemplo de Deus precisa chegar até a gente, que a gente precisa amar da mesma maneira que Ele. E eu chego agora a dizer para vocês que esse negócio de falar é importante, mas o exemplo arrasta. Eu acho que tem uma frase dessa aí que roda aí para todo lado, né? E nós temos que olhar o exemplo de Deus e ser arrastados por Ele, por conta do exemplo de amor que Ele teve conosco, nos criando, nos dando vida e nos dando a oportunidade de estarmos aqui em comunhão. Falamos também do Davi, dentro do seu palácio, em 2 Crônicas 17, feliz Davi, daquele palácio lindo, e, no entanto, ele teve um coração de se preocupar com Deus. Vou fazer um templo, fazer uma casa para Deus. E falamos que Davi fez um templo muito lindo, e que Deus, assim, entrou no projeto e mandou fazer o templo, inclusive uma Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança representava Deus no meio do povo. E hoje já não mais precisa, porque Deus mora em nós. Não há necessidade. Deus não está limitado a tempo, espaço ou uma caixinha. Deus é Deus e não tem limitação para Ele, nenhuma. E também tratamos alguma coisa sobre Paulo, porque Paulo lá na frente já vai deixar uma orientação para nós sobre o tema que eu quero tratar hoje, que está lá em Romanos 10, 14 e 15, que como, pois, invocarão aqueles que não creram, e como crerão naquele que não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então, eu finalizei quase com essa ideia, mas concluímos o último encontro dizendo como é um exemplo de amor de Deus, foi Ele próprio vir morrer por nós. E nós tratamos disso no nosso último encontro. E hoje eu quero continuar seguindo isso com a misericórdia de Deus, e nós vamos tratar de que nós somos criados para anunciar. Eu coloquei mais como uma pergunta, e não necessariamente uma afirmação, para nós irmos no decorrer destes alguns minutos que temos, entendermos se realmente é desta forma. Até porque, se nós temos que anunciar as boas novas de salvação, é um privilégio que foi dado a nós. E eu vou, no decorrer desses momentos, aqui, desses minutos, tentar trazer alguma coisa sobre o que Deus determinou para nós. Até porque o próprio Deus já, novamente, dando o seu exemplo, Ele começou a fazer isso, por exemplo, em Gênesis 12, quando Ele chama Abraão e diz que Abraão vai ser abençoado, e através da vida dele, várias nações da terra serão abençoadas. E depois, ainda no capítulo 17 de Gênesis, que ele fala com Abraão: Abraão, olha, se prepara, fica comigo, porque, inclusive, ele estava bem idade, tinha 99 anos, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença ser perfeito. Me parece que já é Deus se apresentando para a humanidade, não significa que Ele tenha agido só nesse momento com Abraão. Como eu falei, Deus não está numa caixa e não está limitado. Mas eu vejo Deus já tratando o exemplo, Ele próprio anunciando da vinda dEle, enquanto nós estávamos sendo preparados para chegar aqui hoje e também cumprir essa tarefa que é nobre. Então, o exemplo de Deus arrasta. Para seguir essa ideia, nós vamos falar de alguns textos da Bíblia, e eu já quero deixar para vocês 2 Tessalonicenses 3:1, que é Paulo dando uma orientação para o povo da altura, dizendo: olha, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente
e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Essa está na versão NVI. Na Almeida Corrigida e Fiel está: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vocês. Eu gosto de pensar assim, porque nenhuma está dizendo no passado, na tradução, olha, como aconteceu com vocês, e a outra está dizendo como é com vocês. E me parece que é Paulo dizendo, olha, assim como vocês receberam essa palavra, assim como vocês foram abençoados, eu peço que vocês olhem para que outros povos, para que o mundo também receba esta palavra. E já me assusta no quesito de Paulo, buscando oportunidade de pregar e de anunciar o Evangelho. E me traz essa reflexão no sentido daquela frase de George Peter, que diz que o mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que nós para pregar. E se eu perguntar para vocês aqui, de repente, você não vai pensar em exemplos, mas se eu te falar aqui do dentro e fora, que o time vai, por exemplo, para as ruas durante o Carnaval, e chega lá o pessoal para a música, para ouvir, isso é só uma prova de que realmente o mundo está preparado para ouvir o Evangelho. E exatamente acontece também com o culto nos lares, que os homens de primeiro costumam fazer. Tem lá várias e várias pessoas parando para ouvir o Evangelho. Então, o que nos falta neste sentido é só nos enganjarmos desse propósito de anunciar o Evangelho, que, aliás, como eu falei, criados para anunciar, que é o tema da nossa mensagem hoje. E, diante disso, eu posso fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta, assim, que de repente, você já fez ela com uma outra formulação, mas eu vou fazer dessa maneira assim. Anunciar o Evangelho para quê? Por quê? Por que eu anunciaria? E aí eu vou para a Bíblia e tem lá, a primeira questão que eu vou trazer para a gente que é uma questão de amor. Principalmente se eu vou pela perspectiva de quem vai ouvir. Eu não posso, por exemplo, ter paz, sossego, dormir enquanto eu tenho filho, neto, sobrinho, irmão, pai, que ainda não conhece Jesus e não tem a mesma paz, o mesmo amor que nós temos aqui e vivemos em comunidade, sabemos que tem uma salvação eterna, enquanto eles estão indo para o inferno. Se eu entendo ainda mais a questão de Deus de amar, eu não posso ter sossego enquanto eu sei que tem gente em todo o mundo que está morrendo e vai morrer sem Jesus, e não conhece, e, sobretudo, vive sem Jesus, que é uma vida terrível e dolorida. Bom, por uma outra questão, para uma resposta para essa pergunta também é que é uma questão de obediência. Em Mateus 28, 19 e 20, diz que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16, 15 diz, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Bom, se obediência é isso, obedecer tem que estar ligado a essa palavra, eu te convido a obedecer, a pegar esse texto e traçar a ideia de obediência. Então, se faltasse alguma coisa, de repente você julga que isso é pouco, a gente pode ir, por exemplo, lá para o Salmo 9, verso 11. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Ainda no Salmo 67, 1, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os seus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Ainda no Salmo 9, verso 11, cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anuncie entre as nações os seus feitos. No Salmo 96, versos 3 e 4, talvez só o 3, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Você quer mais exemplo? A gente assim vai seguir a Bíblia, tem um monte. Está cheio, mas um monte. E aí, se de repente esses textos assim não convenceram você de que a gente tem, por que a gente tem que anunciar o Evangelho, e já está aqui uma ideia de obediência, eu vou também apelar para o seu senso crítico e dizer que é uma questão de inteligência. Porque, afinal de contas, quando a gente anuncia o Evangelho, tem menos assaltos nas ruas, porque crente não rouba ninguém. Quando a gente anuncia o Evangelho, não tem ninguém preso na cadeia, não tem ninguém lá nos presídios, porque crente não vai ser preso porque não assalta, não rouba, não mata. Em contrapartida, também não tem crimes violentos, porque crente não mata, crente não bate em ninguém. E também tem menos corrupção no país, porque crente não vai se envolver com corrupção. E também diminui-se as doenças na cidade, porque crente tem uma noção de convivência, não joga lixo na rua, não joga sofá no Rio Botas, não joga fogão, não joga pneu de carro. Então, trata para a saúde pública, trata para o cuidado, porque crente entende o meio que ele está vivendo.
né? E se diminui também os problemas familiares, porque crente não briga, crente não forma problema com os filhos, com a esposa, com o pai. Não existe nada disso, porque são crentes. Bom, crente também faz com que o país ande, as empresas andem, porque os crentes são os primeiros a chegar nas empresas, são os que mais produzem, são os que menos dão problema, são os caras que conduzem a empresa para os melhores resultados. Então, anunciar o Evangelho só nos traz benefícios. Se não bastasse a questão de obediência, tem essa questão que eu estou falando para você, que é uma questão de inteligência e uma questão de cuidado, porque também faz com que o seu país cresça. Porque o crente trabalha muito bem, o crente paga os seus impostos em dia, usa seus recursos com sabedoria, vota conscientemente. Então, só tem benefícios para nossa proposta de anunciar o Evangelho. E não bastasse isso tudo, nós temos que pensar que temos que anunciar o Evangelho porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. E se você, de repente, em algum momento pensa que não tem essa proposta na Bíblia, nós já podemos ler em 1 Tessalonicenses 5, 12, 3. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles. Bom, você está preocupado com guerras, terremotos. Vou te falar, se preocupe com as guerras. Orem por quem está lá. Mas, quando acabar elas, é porque Jesus está voltando. Acabou as guerras, vem paz, Jesus está voltando. Então, outro texto, vamos pensar em Lucas, no capítulo 1 de Atos, no verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles, está falando de Jesus. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que viram subir. Jesus vai voltar, irmãos, é real. Em Apocalipse 1, 7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o próprio Jesus dá uma ideia importante em Mateus 24, porque ele diz: olha, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Glórias a Deus. Tem alguma dúvida sobre Jesus vai voltar, irmãos? Tem alguém que não acredita que Jesus vai voltar? Bom, então essa também é uma resposta à pergunta: por que eu estou preocupado em anunciar o Evangelho? Bom, se de repente você não se preocupou com a questão da obediência, a questão de amor, uma questão também tratando que Jesus nos preparou um céu, uma salvação, mas existe também uma proposta feia e ruim, que eu não quero que ninguém vá para lá, mas se fala pouco, que eu acho que a gente não quer convencer pelo medo. Mas eu quero anunciar o Evangelho porque também existe o inferno. E existe um diabo que quer tirar a sua vida, tirar a sua família, tirar as pessoas de perto, quer acabar com a sua paz, com a sua felicidade. E no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, diz que assim, no capítulo 9, verso 43, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Ainda Apocalipse 20, 10, o diabo que os governava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. No verso 15 do mesmo capítulo, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo e enxofre. Bom, eu vou anunciar porque eu não quero que ninguém vá para esse lugar, irmãos. E, sobretudo, eu não quero conversa com ele também, não. Eu não estou muito afim de parar num lugar desse, não. Então, eu vou por obediência, eu vou por amor, eu vou porque Jesus vai voltar, e eu vou porque esse lugar não é um lugar para nenhum de vocês. Tem alguém que quer para o inferno? Isso aqui é feio, irmãos. Mas, em contrapartida, tem Deus maravilhoso, porque existe um céu, eu também vou anunciar. E lá nós vamos ver Jesus.
E no capítulo 5 de Apocalipse, no verso 11, diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de anjos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e poder para todos sempre. Glórias a Deus. Então esqueça o inferno e vamos anunciar o Senhor, porque tem um céu para a gente ir. É melhor, né, essa proposta, o céu é melhor. Bom, e diante disso eu posso fazer uma segunda pergunta. Essa responsabilidade de anunciar o Evangelho é minha, é sua, é da igreja, é das organizações, é, por exemplo, da Junta Mundial de Missões? De quem é essa responsabilidade? No capítulo 9 de 1 Coríntios, no verso 16, Paulo está dizendo assim: olha, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me orgulhar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não ir pregar o Evangelho. Então, ai de você também se não prega o Evangelho. Ai de nós se não pregamos o Evangelho. Ainda ele tratando em Romanos, no capítulo 1, no verso 15, diz: por isso estou pronto para pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, mas também do grego. Dá mais? A gente pode ir mais à frente? Já a responsabilidade aqui que Paulo está dizendo, a responsabilidade é dele, então é sua e é minha. Mas também é da igreja como organização. No capítulo 13 do livro de Atos, no verso 1 e 2, diz que a igreja de Antioquia, ela se preparou, se organizou e, orando, enviou Paulo e Barnabé. Então, nós, como igrejas, também temos nossa responsabilidade de envio, porque, afinal de contas, quem está no campo pregando o Evangelho está aqui olhando para nós que estamos segurando a corda e abençoando a vida deles com as nossas orações e com as nossas contribuições. E, inclusive, estamos em campanha de missões. Se preparem aí, vão se organizando, que está findando. E se você não entrar, você vai perder essa oportunidade de tratar. Bom, dito tudo isso, tratado tudo isso, você tem alguma dúvida de que temos que anunciar o Evangelho? Alguém tem dúvida de que é nossa obrigação, que nós temos que fazer isso? E aí eu vou mudar o termo de nossa obrigação, é nosso privilégio. É nosso privilégio. E não existe coisa mais linda do que nós vermos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Vemos vidas transformadas pelo poder de Deus. Então, vamos contribuir para termos uma comunidade melhor? Se a gente começar a anunciar o Evangelho por Belfort Roxo inteiro, a gente vai poder andar nessa rua a noite inteira aqui sem problema nenhum. Imagina um negócio desse. Imagine se abrir seu comércio sem se preocupar com ninguém te ligando que você tem que pagar certa contribuição, aí depois o outro vem e te assalta. Meu Deus, a gente pode fazer mudar isso tudo, não pode, irmãos? Bom, tratado tudo isso, eu quero partir para uma outra perspectiva. Eu fiz a pergunta por que nós temos que anunciar o Evangelho, e eu quero deixar agora para a gente ir tratando daqui por que nós não o fazemos. E para isso nós vamos ler um texto da Bíblia grande, nós vamos ler pelo menos um capítulo inteiro, e depois vamos ler um pedaço do outro. Êxodo no capítulo 3. E depois vamos ler um pedaço do 4. E no capítulo 3 de Êxodo, no verso 1, está assim, olha, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Opa, eu vou lá ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não te aproxime, e não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão
sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Lá no capítulo 4, tem uma resposta de Moisés no verso 1. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Olha aí que engraçado, Moisés fugia da serpente. Curioso. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta se transformou em uma vara em sua mão. Disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a vocês. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando atirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando atirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem darem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse do Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo e mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés, porém Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Ponto. Paramos aqui. Bom, eu tinha um pastor, quando eu era novo, que ele dizia assim: olha, se você não sabe o que falar na hora de pregar, leia a Bíblia. Pode ler lá na frente que vai estar resolvido o problema. Então, acho que eu já li aqui, já dá para a gente ir embora. Né? Acho que já tem respostas o suficientes para nós seguirmos o resto do dia, continuar adorando a Deus e estarmos juntos para o culto logo mais. Esse é o momento da Bíblia que está acontecendo, que Moisés, criado no Egito, depois de ter passado um tempo lá, assassinou um homem e fugiu, para não ser morto, fugiu para uma outra região. E nessa outra região ele casou, teve filhos, enfim.
E agora, Deus que o preparou, Deus que tratou dele, falou, olha, acabou seu período de férias, eu tenho missão para você. Eu fico pensando assim, baseando nesse texto, mas como assim? Não, tu acha que eu te preparei aquele tempo todo, que eu investi em você, te formei, te ensinei que é para você ficar cuidando disso aqui, essa vida toda? Não, negativo. Tem missão para você, se prepara. E Deus chama esse homem no monte, diante de uma visão sobrenatural, de uma visão importante, que eu e você ainda não vimos, de um pedaço de mato, sei lá, um arbusto, uma sarça, pegando fogo. Mas, apesar de Deus se apresentar para ele nesse sobrenatural, esse homem toma umas atitudes que são muito parecidas assim com a nossa, mesmo que a gente não tenha visto coisa semelhante. Mas, para a gente entender que Deus tem as suas formas de agir e a maneira de tratar da forma dele, não teve só Moisés para esse chamamento. Assim como Deus também nos chama, eu vou trazer uns outros textos importantes para tratar de que Deus chama e a resposta que as pessoas dão para Deus. Eu posso, por exemplo, começar tratando lá no livro de Juízes, no capítulo 6, verso 14, que é Gideão, que Deus olha para ele, olha, você tem força, você vai libertar Israel das mãos de Midian. E a resposta de Gideão, um camarada que estava lá com medo, meio que apavorado até de ser invadido, ele, olha, eu sou o menor da minha família, tu escolheu a pessoa errada. Meu clã é o menos importante de toda a história. Eu sou da menor tribo que tem lá. Pode procurar outro, porque não sou eu, não. Tu escolheu a pessoa errada. E a resposta de Deus para ele, diante disso, lá no verso 16 do capítulo 6, é assim, olha, eu estarei com você, rapaz, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Tu larga de ser bobo, confia no que eu estou dizendo. E me chama a atenção da forma como Deus o chama, e você vai ver que também chama outros, e ele diz que vai estar com ele. Tipo assim, você não vai sozinho. Eu não estou te chamando para uma missão, eu não sou irresponsável de chamar você e te deixar sozinho. Lá no capítulo 1 do Jeremias, também tem Deus chamando Jeremias e chama ele assim de uma maneira muito linda. Olha, eu te vi, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te gerei. Você é algo assim muito importante para mim, eu tenho uma missão para você. E Jeremias diz assim, soberano, eu não sei falar porque ainda sou jovem. Ainda sou muito novo. Isso me traz também uma reflexão sobre perguntas, porque assim como ele falou que é muito novo, tem gente que diz que é muito velha. O contrário também serve. Mas eu tenho uma resposta de Deus para ele. Olha, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então, você nota novamente que está Deus mandando, dando uma missão para esse camarada, e está dizendo, não fique com medo que eu estou contigo, rapaz. Confia. Eu lembro que meus filhos, quando eu era pequenininho, eles estavam assim, imagina, ele está aqui, o meu filho, no lugar mais alto aqui, eu falava, pula, filho, que eu te seguro. Mas pulava rápido. Rápido. À medida que foi crescendo, eu, pula, filho. Não, vou pular nada, eu vou me estribuchar embaixo, vou cair. E não pulava. A confiança começou a diminuir, porque a consciência começou a aparecer. É mais ou menos como Deus está falando com a gente. Rapaz, pula que eu vou te segurar, rapaz. Essa parece que é a ideia, sabe, que Deus está tratando. E eu vejo também lá em Ezequiel, no capítulo 2 de Ezequiel, que diz, está Deus falando assim, filho do homem, fique de pé, eu vou falar com você. E enquanto eu falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu vi quando falava. E ele também tinha uma missão, para poder falar com um povo que Deus disse assim, olha, esse povo que você vai falar, que é o povo de Israel, é um povo que está preso, é um povo sem perspectivas, é um povo que está sem esperança, mas você vai lá falar de liberdade para eles em algum momento. Só que eles não vão querer te ouvir. É um povo difícil. Antes fosse um povo que não fosse meu, fosse um povo que não tem esse relacionamento comigo. Mas aí eu vejo Deus novamente, diante dessa questão, Deus falando para Ezequiel, olha, filho do homem, não tenha medo, não. Não tenha medo dessa gente e das suas palavras. E depois ainda ele diz assim, não tenha medo novamente, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. De novo, não tenha medo. Está no verso 6, tá, do capítulo 1. Não fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você vai falar para eles as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. E é importante porque, olhando esse texto ainda, eu sigo olhando para frente, que nós não vamos tratar sobre ele, só para você entender. Ezequiel continua reticente em falar.
E aí Deus coloca uma sentença que, de repente, poderia cair para a gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tentei te convencer pelo argumento, tentei te convencer de tudo, dizendo para você não ter medo. Mas é o seguinte, se você falar do que eu estou mandando e essa gente morrer, o sangue dele não vai estar sobre vocês, não. Em contrapartida, eu estou mandando você ir, você não vai. Se eles morrerem, o sangue deles vai estar sobre você, porque eles vão estar inocentes, não vão saber da mensagem. Irmãos, dá um medinho, né? Imagina que Deus olha para a gente assim, olha, há pessoas em todo Heliópolis, em todo Belford Roxo, no Rio de Janeiro, em todas as nações, que precisam ouvir da minha palavra. Bom, se você se predispor a ir, a ajudar, a enviar, a orar, a participar, a anunciar nesse meio, beleza, o sangue dele não está nas suas mãos, não. Em contrapartida, se você está se recusando a anunciar, a participar desse processo mundial de evangelização, o sangue dele está nas suas mãos. Eu não quero. É um despertamento importante. E aí, eu vou tratar sobre algumas respostas importantes, como eu falei, eu quero me inclinar mais sobre por que não vamos, do que pela ideia da pergunta e por que não fazemos. E lá nós lemos no texto de Moisés que estávamos falando, porque Moisés recebeu esse chamado, assim como Gideão recebeu o chamado, assim como Ezequiel recebeu o chamado, e diversos outros. Como o próprio Jesus chamou os seus discípulos nos evangelhos, eu tenho Deus falando para Moisés e dizendo assim, olha, eu vou te enviar para o faraó. Irmãos, para você ter assim, para chegarmos juntos, assim, o faraó, vamos pensar, um rei de uma nação pagã, vamos tratar, assim, olha, vamos julgar como uma ideia de inferno, Satanás, diabo. Então, eu estou trazendo para mim e para você aí proposta. Deus está nos mandando a tirar almas do inferno. Assim como Deus está tratando para poder livrar o povo do sofrimento no Egito, Deus está nos trazendo o confronto de tirar pessoas do inferno aqui na nossa realidade hoje. E Deus falou para ele, lá no verso 3, no capítulo 3, no verso 10, como nós lemos, que Deus fala para ele, olha, eu envio você ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas. E a resposta importante que Moisés dá para Deus, assim, uma resposta assim, mas assim, depois de ter visto a sarça pegar fogo, quem sou eu para cumprir tal missão? Depois de ter visto aquele milagre lá, aquele negócio sobrenatural, dele estar ouvindo a voz de Deus, e Deus fala para ele assim, rapaz, você vai lá libertar o povo. E a pergunta dele, quem sou eu para cumprir tal missão? E eu trago para nós, assim, Deus te enviou para as missões. Deus te enviou para falar com pessoas. E a tua pergunta, eventualmente, pode ser, quem sou eu? Quem sou eu para cumprir tal missão? Quem sou eu para estar próximo e chegar a falar, de repente, para o meu pai? Quem sou eu para falar com meus irmãos? Afinal de contas, falar com quem está próximo é difícil, né? Falar com filhos, falar com esposa, é difícil. Parece que a intimidade, em vez de ajudar, atrapalha. Mas quem sou eu para falar de Jesus para o meu chefe? Mas é uma resposta que ele dá, que a gente também dá para Deus. Pare para pensar e avalie se você não faz isso. Quem sou eu para estar no hospital pregando? Quem sou eu para estar levando essa palavra às prisões? Quem sou eu? E Deus continua tratando para ele, sabe, no verso 11, diz assim, olha, está Moisés falando assim, olha, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Eles não vão, isso está no capítulo 4, tá, irmãos? Eles não vão acreditar em mim. E o que eu faço? E me parece Deus dizendo, a mensagem é minha. A responsabilidade é minha. É eu que estou te enviando, não vou te largar sozinho. E eu te convido a crer no poder transformador do Evangelho. Eu te convido a crer que as pessoas estão mais preparadas para ouvir do Evangelho do que nós para pregar, e é verdade. Mas eu quero te encorajar a pensar nisso. Porque Deus olha para ele e fala, você tem uma vara na sua mão aí, não tem? E aí eu te pergunto, você tem alguma coisa na sua mão para apresentar? Você tem a Bíblia aí, irmão? Você tem a Bíblia em papel, tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia para todo lado. De repente, não é a vara que vai lá para poder fazer pirotecnia, para poder tentar convencer o faraó, mas você tem algo muito maior, que é a Bíblia que transforma vidas. Que é a Bíblia, que é esse livro fantástico, escrito em mais de 16 séculos, em mais de 3 continentes diferentes, ou em 3 continentes diferentes.
E ainda assim, apesar de todos os anos, aponta para a mesma coisa, aponta para o mesmo objetivo que é Jesus. E Jesus está aqui olhando para mim e para você, a salvação está garantida para quem crer nele. E é o nosso papel seguir acreditando que o nosso trabalho não é vão nele. O nosso trabalho aqui de anunciar chega a nós de maneira suave, que nos dá vida, que nos dá tranquilidade, sossego, serenidade, mesmo diante das mais terríveis provas. Por mais que a gente se ajoelhe e fale, Senhor, agora deu ruim, eu não aguento mais. Mas você tem o Senhor para falar e Ele está te confortando. Agora, você imagine quem não tem. Cara, que vida difícil. E nós podemos apresentar Jesus. Pense que você é um caminhão de milagre ambulante. E esse caminhão que nunca esvazia. Onde você sai chegando, está seu caminhão com milagre de transformação de vidas. Bom, vamos pensar numa outra resposta de Moisés. Eu não sei falar, Senhor, minha dicção é ruim. Eu não sei, eu não consigo falar bem. Eventualmente, minha voz não é bonita. Eu não consigo me expressar bem. Eu não consigo concatenar as ideias. Eu não consigo... É uma resposta importante que ele também dá. E é uma resposta que a gente também costuma dar, irmãos. Bom, eu não vou porque eu não sei fazer, eu não sei falar. Mas você não precisa estar no púlpito para fazer, não, cara. Você pode estar em qualquer... Aliás, eu vou dizer para você que estar no púlpito é uma bênção, é uma glória. Mas o maior trabalho de quem está pregando não está no púlpito, não. Isso aqui é um pedaço. A maior parte, 95%, 99% é fora. Vida. Vida transformando vida, cuidando de gente, alcançando outras pessoas. E você pode falar sim, pode largar essa resposta aí. Ah, Senhor, eu não sei, minha dicção é ruim, eu não consigo falar. Bom, me parece que Deus não está para aceitar a desculpa de Moisés, não. Parece que Deus não está muito assim, inclinado a ouvir as conversas dele. É engraçado que ele dá umas respostas assim, como se Deus não conhecesse o que está no interior dele. Como se Deus não conhecesse o cerne da coisa que está dentro dele. Tipo assim, as respostas que ele vai dando são respostas de defesa no sentimento maior que está dentro dele. Deus vai tratando com ele assim, de uma maneira curiosa. E Deus não está, mas não está em momento nenhum com a ideia de aceitar desculpas dele. Não está mesmo. Ao ponto que Deus fala para ele, rapaz, você tem um irmão, cara. Ele vai falar por você. Para de me enrolar. Vai lá que, de repente, Arão não tem o mesmo treinamento que você, Arão não tem a mesma formação que você, Arão não tem a mesma desenvoltura e tudo que eu investi em você, mas ele fala bem. Pode falar que eu vou falar contigo e tu fala com ele. É curioso que Deus não aceita as desculpas, e eu quero crer que Deus também não está aceitando suas desculpas hoje aqui, não. De repente você vai falar assim, amém, irmãos? Amém? Deus não está aceitando desculpa aqui, não, irmãos. Está na hora de, levantar, acordar e de anunciar. Se o exemplo que nós falamos na mensagem anterior, os exemplos de Deus, nos arrasta, nós temos que realmente ser arrastados. Se Ele veio anunciando a si próprio para a humanidade, depois nos incumbiu de apresentá-lo. Irmão, você imagina você chegando assim, olha, eu vim aqui apresentar para você, esse aqui é o meu Senhor, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é o meu amado, esse aqui é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Inclusive, eu vou falar para você, não bastasse Ele ter me criado você, esse Deus tremendo, poderoso, que não cabe em lugar nenhum, que criou toda a humanidade, Ele veio aqui, está preocupado com você e quer te garantir uma vida eterna. Rapaz, eu estou falando contigo, mas meu coração está queimando, porque eu estou perto do Senhor dos Exércitos, aleluia. O que falta para a gente? Meu Deus do céu. É esse que você está apresentando, irmãos. Você não está apresentando o presidente da República, que Deus o abençoe. Você não está apresentando o governador de estado. Você não está apresentando nenhuma divindade daqui da terra, que é os apóstolos, das contas reverendas, enfim, seja lá qual for a autoridade. Você está apresentando o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Cara, pensa que privilégio para ti e pensa na perspectiva de quem está ouvindo que pode ter a vida transformada. É algo muito sobrenatural. A gente não pode viver assim, falando com essa tranquilidade. A gente tem que ter empolgação mesmo. Glórias a Deus. E você sabe o que me assusta? Me assusta é uma outra resposta de Moisés. Senhor, já entendi tudo que tu falou, mas manda outro, que eu não vou não. Pensas tu comigo num negócio desse? Lá no verso 13 do capítulo 4. Senhor,
já ouvi, mas manda outro. Eu não tenho mais desculpa, não. Eu já falei que eu não sei falar, eu já falei que eu sou pequeno, já falei tudo. Tu não me deu atenção, então eu não vou porque eu não quero ir, manda outro. Há de convir você que é uma resposta corajosa de alguém falar isso para Deus. O cara é casca grossa de tratar algo assim. Pensa que cara é doido. Estou afim não, Deus. Pode arrumar outro. Seus argumentos até são bons, mas não vou não, manda outro. E me parece que Deus está olhando para dentro desse camarada e vê nele o que ele próprio não enxerga. É como Deus olha para você hoje. Deus vê em você alguma coisa que você próprio não vê, ao ponto que as suas respostas não fazem diferença. Deus está vendo a essência que tem em você. E a tua essência, ela vai fazer diferença para um monte de outras pessoas. Ela vai transformar a vida de muitas pessoas. E você vai dizer isso por quê? Porque anjo não prega, irmãos. Anjos não vão pregar, somos nós que vamos pregar. E é bem verdade que eu tenho, há muitos anos, seguidas vezes, nós temos relatos de muçulmanos que têm recebido a visita do próprio Jesus. Que inveja deles, irmãos. Você imagina? O apóstolo Paulo, quando foi chamado, foi o próprio Jesus que chamou ele. Rapaz, você para de perseguir. Para que você está perseguindo a pessoa errada, rapaz. Você está perseguindo de quem você sempre falou. E colocou Paulo durante 3 dias na cadeira do pensamento, ceguinho, para ele refletir sobre tudo que estudou e aprendeu. Para falar, rapaz, aquele mistério então que estava oculto durante esses séculos todinhos, que os profetas falaram, era tu, Senhor. É isso aí mesmo, seu bobão. Está do lado errado da força. É isso. É essa a ideia. E Deus conhece a minha essência e conhece a sua, como também conhece de Moisés, conheceu de Moisés e conhecia de Paulo. Ele sabia de todo o potencial que estava lá. E o que me deixa cheio de força, faz eu estupar o peito assim, ó, é que apesar de todas as respostas evasivas de Moisés, Deus não desistiu dele. Aqui, ó, Deus não desistiu de você, não. Deus não desistiu de mim. Apesar de todas as nossas respostas, de que eu não vou fazer. É engraçado que, assim como Deus conhecia e conhece as nossas intenções, e conhecia o que estava dentro do coração de Moisés, Ele sabe da nossa. Não, eu não vou fazer, não. Sabe por que eu não vou fazer? Porque com aquele irmão eu não trabalho. Não, peraí, como que é assim? Irmãos, olha só, ele é uma bênção, mas com ele não dá, eu não vou fazer. Aí a gente fala assim, não, eu não sei fazer não, mas Deus está vendo que você não quer fazer, porque você não quer andar com o teu irmão do lado. E Ele está te falando assim, meu filho, você tem oportunidade de fazê-lo. Vamos cumprir tal missão. Porque eu me alegro quando eu vejo Deus tratando dessas questões, que Deus deu a missão para ele, apesar de ele estar dizendo que não vai fazer, Deus não desiste dele, como também aconteceu com Jonas. Que Deus deu a missão para Jonas, e Jonas não queria ir, ao ponto de Deus colocar ele também na cadeira do pensamento, como fez com Paulo. Vai parar dentro do ventre de um grande peixe. Até entender qual a missão de Deus tem que ser cumprida. E me parece que Deus também não desistiu dele. Agora, tu imagina se Deus desiste da gente, irmão, que roubada, que coisa triste, que angústia. Quem sou eu para cumprir tal missão? Seria a pergunta de Moisés, a resposta de Moisés. E me encanta porque diz que Deus fala assim, olha, lá no verso 12 do capítulo 13, olha, Moisés, eu vou estar com você, rapaz. Para com esse negócio. E se Deus, depois ele diz, se eles não acreditarem em mim, Deus diz, pode não acreditar em mim. E Deus fala para ele, rapaz, você está com um monte de... agora me faltou a palavra, irmãos, a gente ficou velho e deu ruim. Você está com um monte de possibilidades, eu vou usar essa palavra. Tipo assim, se não acreditar em você, você joga essa vara e vira cobra, cara. Se não acreditar no primeiro milagre, eu te dou outro milagre. Se não acreditar no segundo, eu te dou outro. Pega aquela água lá do Nilo lá e joga lá que vai ficar sangue. Eu te dou.
Você está com um monte de possibilidades, por que você está dizendo que não vão acreditar em você? E ainda que você não saiba falar, ainda que você não tenha essa possibilidade só de que isso é ruim, já preparei uma história para você, que foi o seu irmão. Assim como você foi formado, eu também formei ele. Vai estar tudo pronto, cara. Não te preocupa, vai. Não tem essa de as possibilidades não estão ajustadas. Veja, apesar de todas as respostas evasivas dele, como eu falei, Deus que conhecia a essência dele, conhece a sua. Não adianta você dar desculpa que não vai. Não adianta você dizer que eu não sei falar, que eu sou pequeno, que eu sou menor, que eu sou pobre, que eu sou rico, que eu sou branco, que eu sou preto, que eu sou alto, eu sou magro, eu sou gordo. Eu sou alto e gordo, emagrecendo, mas eu vou continuar. Estão rindo de mim, né? Vocês não fazem ideia do que eu passo naquela academia lá, que sofrimento. Aliás, eu fui para a academia, a moça perguntou, por que você quer vir para a academia? Eu falei, porque eu quero passar raiva. Ela, mas ninguém passa raiva. Eu falei, minha filha, eu vim para cá ficar carregando peso. Ela, não, mas isso é bom. Eu falei, só para louco, que vem para cá carregar esse negócio dói, cara, machuca, cansa. Ela, não, mas assim você não vai ficar um dia. Eu falei, não, vou ficar porque eu sou obrigado, eu não tenho outra forma. Eu não tenho jeito. O médico falou que se eu não fizer, minha vida vai ser muito ruim nos próximos 20 anos. Então, eu tenho que fazer, mas, enfim. Mas não adianta você dar as respostas evasivas para Deus, porque Ele conhece o que está em você. Ele sabe o que tem em você. E eu vou dizer mais, queridos, o Espírito Santo habita na sua vida. O que te falta para sair anunciando esse evangelho para todo mundo que se achar na rua? Ali fora tem a tenda de oração, aí na tenda tem um montão de folhetim. Você pode pegar e vir te abastecer o folhetim, já tem 2 anos. E os mesmos continuam lá, o pessoal não pegou. Você pode passar lá e pegar esse folheto e sair pela praça. Hoje tem culto, 18 horas. Hoje tem culto, 18 horas. Aí você vai falar, só tem culto? Claro, você não sabe fazer mais nada? Então fala que vai ter culto. Daqui a pouco você está pregando tudo. Leia o folheto lá, que o folheto vai abençoar a sua vida, e já aproveite a mensagem dele para abençoar outros. Convide pessoas para estar conosco. Anuncie o Evangelho. Começa assim, irmãos. Começa dessa forma. Aí você pode estar preocupado, mas eu não vou nada. Eu não vou me meter com essa roubada, não. Todo mundo me conhece, e é por isso mesmo que todo mundo te conhece. É bom te conhecer, irmãos. Aliás, eu vou pedir perdão para vocês aqui. Se algum de vocês me encontrar no mercado, na padaria, e eventualmente olhar com você com cara de paisagem, fale comigo e diga, oi, pastor, sou lá da PIB. Tem hora que está um branco. Por favor, né, que eu saio de casa para vir aqui no mercado, é meia hora, 40 minutos para ir e para voltar, que vem falando com um monte de gente. Né? Então, aproveite que você conhece e sai falando mesmo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá no verso 4 do Êxodo, no capítulo 4, no verso 19, olha isso, ó. Tu preste atenção como Deus não é irresponsável. Olha o que Deus está dizendo, olha, ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. Pode ir, cara, ninguém vai te matar mais lá. Eu sei que você tinha um medo dentro de você. Eu sei que você criou relacionamentos lá. Eu sei que você sabe quem estava governando. Eu sei que você sabe que tudo que ia acontecer contigo. Eu sei a sua essência do medo. As suas respostas não me fazem diferença. Eu já preparei tudo para você lá. Não vai ninguém te perseguir mais, não. Era mais fácil você falar para mim, eu estou com medo. Mas você entende que Deus não é irresponsável? Deus não vai te colocar em nenhuma situação em que Ele já não tenha garantido cuidado. Meu Deus do céu. E nós estamos terminando. E Deus está conosco como esteve com Moisés, irmãos. É a prova disso que nós estamos prestando culto aqui hoje. Quer ver? Lá no capítulo 3, no verso 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Nós estamos aqui prestando culto a Deus. Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos? Deus está contigo, irmão. Deus está com você. E um outro convite que eu quero pensar para você. Não pense na sua perspectiva, de verdade. Se você pensar na sua perspectiva, você vai ter medo. Você vai ter vergonha. E aí você vai começar a dar essas respostas evasivas. Eu sou pequeno, eu não sei falar. Não vão acreditar em mim. Pense na perspectiva de quem precisa ouvir.
E assim como Deus está falando lá no capítulo 3, no verso 16, que Deus fala, olha, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. A perspectiva de quem está fora é Deus assim dizendo para você, vá, porque eu estou vendo que essa gente no mundo está sofrendo. Vá, porque eu vejo que o pessoal está aqui quando sobe para comprar drogas, eu sei o tanto que eles sofrem. Vá, porque eu sei o quanto tem pessoas, famílias nos hospitais sofrendo. Vá, porque eu sei o quanto de jovens e adolescentes estão se perdendo na porta das escolas aqui no nosso bairro. Irmãos, as escolas é um lugar que a gente precisa atuar. É um lugar que a gente precisa entrar com, assim, que as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. É isso mesmo, a gente tem que entrar com o pé na porta, porque o diabo está fazendo uma lenha de prostituição, de vício na porta das escolas. A gurizada faz qualquer coisa lá, menos estudar. E nós podemos ir. E olha, eu digo para você, Moisés foi cumprir a missão dele, não teve jeito, não teve resposta negativa que ele desse para Deus e não o fizesse cumprir a missão. E cumpriu. E agora é a nossa vez, é a nossa geração, é a nossa oportunidade. É o momento de nós como igreja. Assim como Deus preparou aquele ambiente para Moisés e sabia dos medos dele, ele também sabe dos seus medos. Ele também sabe das suas angústias, sabe das suas preocupações. Ele sabe que você se sente limitado num monte de coisa. Mas, irmãos, diante de tudo que eu falei aqui, que está escrito na Bíblia, não fui eu. Vamos anunciar o Evangelho? Vamos? Você que está em casa, que está assistindo, você topa? Vamos anunciar o Evangelho? Queridos que estão em Portugal, Deus te abençoe. Felipe e Tamires, amigos, Deus abençoe vocês. Irmãos queridos da Bolívia, Deus abençoe vocês também. Vamos anunciar o Evangelho? Vamos, irmãos? A proposta é importante para a sua vida e para a minha. Se de repente você nunca teve essa percepção de que nós fomos chamados também para anunciar, hoje é o dia. E essa geração que nós estamos vivendo, não adianta que não vai ter outra. Não existe um universo paralelo com uma geração semelhante da nossa. O pessoal mais antigo não vai entender, mas é que os desenhos, aí, os filmes, tem um multiverso, um universo paralelo, que tem lá uma outra realidade paralela. Não tem, não. É só a nossa aqui. É a nossa vez, é a nossa oportunidade de fazermos diferença. E nós só vamos fazer diferença como igreja quando entendermos que temos que anunciar o Evangelho. E tem que começar em nós, comece em mim, comece em você, individualmente. Nós lemos que a igreja se preparou e enviou, mas lemos também da importância da preocupação de Paulo. Eu tenho que pregar porque eu estou preso a isso. Eu quero fazer. Inclusive, eu quero que tenha livre trânsito dessa mensagem por onde eu passar. Orem por isso. E agora, irmãos, assim, são 10 horas e meu tempo está acabando, vai EBD. Eu quero que você que entendeu venha para cá para nós orarmos juntos. Mas tem que vir rápido. Irmãos, fiquem de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Venha para cá rapidinho, venha, vamos orar aqui. Eu preciso muito que você que entendeu essa mensagem de que tem que anunciar e quer fazer a diferença, venha até aqui na frente, que nós vamos orar. Irmãos, eu não vou ficar muito tempo, eu só preciso que você entenda e venha para cá. Dê esse passo de intimidade com Deus, de autoridade, falar, Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer mais. E, de repente, você vai falar, Senhor, eu não estou anunciando porque eu não sei falar. É hora de você, de repente, melhorar a tua história e falar, a tua dicção mudou. De repente você vai falar, eu sou o menor da minha casa. Irmãos, aqui não tem maior, não tem menor. Eu sou o maior entre vocês e pode acreditar, eu sou o menor de todos. Então venha para cá, venha rápido, não perca tempo não, irmãos. Eu vou falar, anunciar uma responsabilidade nossa, é de todos nós. Pastora Zélia, a responsabilidade é nossa, irmãos. Nós temos esse dever, é nosso, é um privilégio. Agora pense você com tantas famílias do mundo que estão nesse momento esperando que a oportunidade chegue e vai ser você esse provedor, glórias a Deus, aleluia. Vai ser você essa pessoa que vai levar esse evangelho. Vai ser você essa pessoa que vai levar esta palavra. Venha, irmão, venha rápido. Olha, a pastora Zélia vai orar. Eu peço que você, igreja, continue. Eu estou muito feliz de você que está nessa perspectiva, já entendeu que anunciar o Evangelho faz parte da sua vida. Aqui agora, nós que somos os menores, vamos tratar assim, Senhor, misericórdia de mim, em todas as minhas debilidades, em todas as minhas falhas, e no que eu me sinto pequeno, agora é hora de mudar isso tudo.
Linda igreja, amada igreja, feche os seus olhos. A pastora Zélia vai estar orando. Pai querido, nós clamamos ao Senhor por misericórdia sobre nossas vidas. Nós fomos expostos à Tua palavra, ao Teu chamado. Nessa hora, Deus, olhando para nós mesmos, como foi dito, conforme tantos dos Teus servos no passado encontraram desculpas. Muitos de nós, Senhor, temos nos justificado, nós temos encontrado desculpas para não cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos a fazer. Senhor, por isso nós clamamos, tem misericórdia de nós. Estamos aqui diante do Senhor, com o nosso coração humilde derramado na Tua presença, reconhecendo que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Mas também, Senhor Deus, sendo lembrados nessa hora de que o Senhor está conosco e todas as nossas desculpas, elas caem por terra. Nenhuma dessas justificativas, nenhuma das nossas limitações, Senhor, tem sido consideradas pelo Senhor a ponto de nos tirar, nos desculpar desse chamado, Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor trabalhe em nós, na nossa consciência, nas nossas emoções, no nosso coração. Ah, Deus, como nós precisamos ter o nosso coração mais quebrantado, como nós precisamos, Senhor Deus, abrir mão daquilo que está dentro de nós, dos nossos achismos, dos nossos medos, para deixar que o Senhor atue, para deixar que o Senhor faça. Ah, Senhor, nós sabemos que o Senhor podia fazer tudo isso sozinho. Toda a obra de salvação, de anunciação, Senhor, do Evangelho de salvação, o Senhor poderia fazer. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor dá a nós essa missão que não é somente uma responsabilidade, mas é um grande privilégio. Mas nessa hora, Deus, juntamente com os nossos irmãos, com os meus irmãos aqui, nós confessamos o nosso pecado contra o Senhor, da omissão, da negligência. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nos omitimos. Senhor, queremos pedir perdão ao Senhor porque temos negligenciado, Senhor, essa missão. Mas nos apresentamos ao Senhor. Queremos dizer ao Senhor que o nosso coração está aberto ao Teu agir. Coloca em nós, Senhor Deus, a ousadia que é necessária, a intrepidez. Tira de nós todo medo, Senhor. Mas ainda que o Senhor não tire todo medo, mas que o Senhor nos encoraje de tal forma que mesmo com medo, lembremos de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor quer fazer através de nós. Ó Deus, que sejamos canal do Teu agir, do Teu fluir, da bênção do Senhor sobre essa nação, a começar, Senhor Deus, dentro da nossa casa. Tira o medo, Senhor, de falar, de testemunhar. E mesmo quando não pudermos falar, que em nossas atitudes, Senhor Deus, estejamos pregando a Tua palavra. Que nos pequenos detalhes o Senhor seja visto através de nós, ó Deus. Esconde cada um de nós atrás da cruz de Cristo, porque atrás da cruz de Cristo nós somos protegidos, Senhor, das ciladas de Satanás, mas também somos protegidos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa prepotência. Senhor, continua investindo em cada um de nós. Os Teus servos estão aqui à frente,
entregando ao Senhor algo que está em seus corações e clamando ao Senhor por mais do Senhor em suas vidas. Outros estão em seus lugares, mas também entregando ao Senhor, clamando ao Senhor. Ainda há aqueles que estão em casa, Senhor, cultuando ao Senhor através da internet. Muitos estão também, Senhor, nessa hora, com o coração diante do Senhor. O Senhor que sonda os nossos corações e sabe o que cada um de nós tem apresentado ao Senhor e o que cada um de nós precisa. Vem com a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Manifesta o Teu poder através de nós. E que as misericórdias do Senhor através de nossa vida também flua, Senhor Deus, por esse município, por esse bairro, por esse estado. E aonde quer que estejamos, ali brilha a Tua luz. Mas que haja em nós a intencionalidade de mostrar Cristo Jesus e a salvação que há nesse nome, o poder de transformação. Obrigada, Deus. Obrigada por essa manhã na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pela instrumentalidade do Teu servo, o pastor Robson. Obrigada por essa mensagem aos nossos corações. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja de Deus, reunida em toda a face da terra, em especial sobre essa igreja que se reúne nessa manhã para de culto ao Senhor. Que seja assim, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.